Obrigado, senhor presidente. Lamentamos muito essa notícia aí, vereador Alberto Meneguzzi, até porque o ano passado já se avizinhava, né? E nós sabíamos, mas enfim, é mais um veículo de comunicação que fecha as portas em Caxias do Sul e agora permanece online. Na época, acho que foi a Larissa Risson que deu uma conversada com relação a isso. Mas queria também, aproveitando um pouquinho a visita do nosso deputado Vinícius Ribeiro, e conversava aqui também com o nosso coordenador da coordenadoria, à época, ex-coordenador Paulo Périco, que também o procuramos com relação às necessidades das benfeitorias que estavam há dois governos atrás no PNO, que era o Plano de Necessidade de Obras, e ele disse que vai estourar. Então, nosso vereador Périco, vou deixar para Vossa Excelência, que tem uma condição muito melhor do que nós para ter esses dados na mão, conhece bem a história do Cristóvão, que faz parte da história de nós caxienses, né? Das saudosas disputas que tínhamos nos jogos, junto com o Carmo, com Santa Catarina, com o Imigrante, a escola que eu estudei, nos jogos intercolegiais que eram fantásticos. Aliás, eu penso que nós deveríamos de retomar, porque o esporte... Não preciso dizer aqui para todos que ele literalmente ele só traz coisa boa. Mas um dos assuntos que nós vamos repercutir aqui nesse pouco espaço que nós temos é sobre uma notícia nacional que Caxias está em todos os meios, que é com relação ao projeto que quem vai agora capitanear essa discussão, e não quero interferir novamente, vereador Edilói Frícia, Vossa Excelência, através da SEDUT, faço isso pela história que temos sobre esse processo, que é do Silvio Zanuzzi. Para quem acompanha um pouco das redes sociais, está a utilização dos espaços públicos com relação ao lazer das pessoas nas redes sociais. Londres, Paris, eu não lembro aonde, Caxias do Sul, Veneza, né? 2 caminhões. Também o povo se puxa, né? Com 2 caminhõezinhos lá, mostrando a ocupação na frente das calçadas. No mínimo, é uma reflexão que nós temos que fazer sobre esse assunto, no mínimo. E ontem eu fui falar com o Silvio pela repercussão que deu esse final de semana e por estar a par de todas essas discussões que foram feitas desde do ano passado, quando por determinação da presidência, o vereador Ed Carlos, nós começamos essa discussão. E aí teve as eleições, nós tivemos que esperar um pouquinho, né, até por todo o envolvimento, não só da Câmara de Vereadores, mas também do Executivo. E trouxemos a necessidade dessa ocupação com relação às calçadas, principalmente nos comércios, e já comentei algumas situações aqui, por exemplo, tamanho de calçadas, limites, horários. Aí o vereador Bandeira já trouxe a situação do meio rural, então o projeto ele não pode beneficiar somente uma parte da cidade, mas no conjunto como um todo. E também já estivemos reunidos com a secretária Mirângela, uma pessoa muito solícita, uma pessoa que tem uma visão bastante engajada com a comunidade. Tem algumas situações até que eu coloquei a ela, que é importante que se tenha a questão do histórico das discussões, porque é o que deflagra, já falamos aqui da tribuna, essas atitudes tomadas sem o conhecimento das mudanças e dos acontecimentos que estão sendo levados, inclusive por essa Câmara de Vereadores, com relação à proibição da utilização. Ali no centro de Caxias do Sul está um alvoroço, porque existem vários estabelecimentos comerciais, vereador Frício, que se utilizam da colocação, e o importante do regulamento é que ele regra atividades para todos e para todo um segmento, mas, lamentavelmente, ontem, quando eu estava lá conversando com o Silvio Zanuzzi, vai ser possivelmente matéria do Fantástico esse final de semana. Então, Caxias do Sul está tomando algumas proporções. Por um lado vai ser bom para o comércio, mas por um outro fica meio ironizada a situação como um todo. Então, nesse sentido, é o que nós pedimos, nosso líder de governo, Chico Guerra, e dizendo da solicitude da Secretaria de Urbanismo, que a gente consiga, e ela está se empenhando nisso,
resolver essa situação através das discussões com a Câmara de Vereadores, que será feita. Amanhã nós teremos uma reunião, e também com o Executivo, para que nós possamos encaminhar uma proposta que contemple o interesse desse segmento e também da comunidade por ocasião. Era isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.